Olá, esse é o Eleições em Pauta 2022, com informações sobre o processo eleitoral deste ano. Para falar sobre a auditoria da urna eletrônica e assuntos relacionados à ouvidoria regional eleitoral, contamos aqui com a presença hoje do nosso juiz ouvidor, integrante do Pleno do TRE de Santa Catarina, Zani Stael Leite Júnior. Tudo bem, doutor Zani? Tudo bem, Jairo. Obrigado. Uma alegria estar aqui com você e com nossos eleitores. É um prazer recebê-lo igualmente aqui nos estúdios da ASCOM, da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Vamos começar falando sobre o processo eletrônico de votação. O senhor foi recentemente aí designado como responsável pelo principal procedimento de fiscalização e auditoria das urnas eletrônicas para as eleições de 2022, o teste de integridade, né, que antigamente se chamava, aí, muito conhecido como votação paralela. Doutor, aí já cai por terra um primeiro mito sobre o processo eletrônico de votação, né, de que as urnas não são auditáveis, né? Não só são, como isso ocorre há muito tempo, não é verdade? Com certeza, Jairo. O processo de auditoria das urnas, antigamente chamado de votação paralela, ele vem ocorrendo já desde 2002, né, por determinação do TSE, e até hoje não houve comprovação de nenhuma fraude. Como nós sabemos, a urna eletrônica brasileira, ela é um dos produtos aí com mais alto grau de confiabilidade da população, né, por pesquisas aí feitas por órgãos de reconhecida competência. E até hoje, em todos esses 20 anos, não houve prova de nenhuma fraude. Nós sabemos que a urna ela não é conectada à internet, ela é tão somente um contador de votos, e o processo de auditoria realmente ele tem esse escopo, né, de provar que o que o eleitor digita no teclado da urna é o que realmente vai para o boletim de urna no final do dia da votação. E existe alguma diferença entre essa antiga votação paralela e o teste de integridade, né, que mudou de nome esse ano, que vai ser realizado esse ano? Existe diferença? Qual é essa diferença? Bom, na essência, o processo é basicamente o mesmo, né? É uma espécie de batimento que é feito entre o que é digitado na urna e uma eleição, uma votação simulada que se faz em papel, em cédulas, e depois os resultados são comparados. Então, isso ficou basicamente a mesma coisa. Mas o TSE, em dezembro de 2021, editou uma resolução, agora não me recordo o número, em que foi ampliado o número de urnas auditadas. Aqui em Santa Catarina, como nós temos mais de 15 mil sessões eleitorais, vão ser 27 urnas esse ano que vão ser auditadas. E o TSE regulamentou todo o processo de verificação de sistemas, etc. E ampliou também os órgãos reconhecidos que podem participar desse processo de auditoria. Então, também houve uma ampliação nesse sentido. CNJ, CNMP, Forças Armadas, TCU. Então, são organizações privadas também independentes. Então, são vários órgãos que estão aí capacitados para fazer esse processo de auditoria junto com o TSE e com os TREs do Brasil. Então, destacando, anteriormente tínhamos 3 urnas eletrônicas auditadas e agora vamos para 27, 27, é isso? Exatamente. 27. E para que serve o teste de integridade? Bom, o teste de integridade, na verdade, ele serve realmente para comprovar, justamente para isso, para comprovar que as urnas, elas são confiáveis e que o processo de eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis do mundo, como amplamente reconhecido aí no cenário internacional. Então, não tem como alegar aí que urna não é auditável. Não, tanto elas são que o processo de auditoria, ele comprova isso já há mais de 20 anos. Assim como o teste de autenticidade dos sistemas eleitorais, né, que são realizados ali esses testes na própria sessão, no dia, né, da eleição, né, e isso aí serão realizados aí com 8 outras urnas também sorteadas, né? O teste de integridade ele acontece no dia da eleição e, normalmente, né, fora do TRE, isso é uma prática aqui do TRE catarinense, né? Esse ano, onde ele vai acontecer? Ele vai acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Foi firmado um termo entre o TRE, o termo de cooperação entre o TRE e a Assembleia. Então, será lá realizado nas dependências do Poder Legislativo, justamente para dar mais transparência, amplo acesso para a população. Vai estar lá, qualquer pessoa que quiser lá acompanhar, estará disponível para acompanhamento e fiscalização por toda a sociedade do catarinense. Como faz para acompanhar? É só chegar? Não, só chegar na Assembleia. Vai ter alguém lá, se identifica e será direcionado para acompanhamento. E quem não quiser até lá, dá para acompanhar pelo nosso YouTube também, né? Pelo Com certeza. Canal, né? Todo o processo... Vai ser transmitido? Todo o teste de integridade ele é filmado e transmitido online, ao vivo, pelo canal do YouTube do TRE de Santa Catarina. Vamos ao procedimento, assim, né? Detalhar um pouco mais. Como é que funciona o teste, né? Tem um sorteio,
né? Quando ocorre esse sorteio? Detalhe aí um pouco para a gente, doutor Zani. O sorteio acontece no sábado, né, um dia antes da eleição, então é feito um sorteio das urnas que serão auditadas, então todas as urnas do estado estão sujeitas a serem sorteadas, então o TRE vai lá, vai tirar essa urna, a urna que estava pronta para ir para o dia da eleição, carregada com os dados, então era uma urna real que ela ia para votação, ela é retirada... Dado de eleitor, dado de candidato, prontinha. Tudo, ela é retirada então da sessão eleitoral e aí o TRE tem vários meios de buscar, por carro, por avião, já teve até caso de avião que foi buscar a urna lá no Oeste, então ela é trazida, vai ser levada para a Assembleia e lá se faz o procedimento de auditoria. Porque ela tem que chegar no mesmo dia, né? No sábado, né? Aqui, para realizar o procedimento daí no domingo. Exatamente, envolve uma grande logística e o TRE tem todo o preparo para realizar isso. E tem uma votação em cédula ali, né? Que faz para fazer a auditagem, né? Exatamente. Como é que funciona isso? É feita uma votação simulada, então se pega uma dessas urnas que foram sorteadas, faz também um sorteio para ver o nível de abstenção da urna e simula-se uma eleição em papel, faz em cédulas, aí geralmente são trazidos crianças de escolas públicas e privadas também, e faz-se no papelzinho os candidatos ali, candidatos reais, é feita a votação na cédula, bota todos os candidatos, e depois essa urna é aberta, essa urna de lona, né, como era a votação antigamente, e tudo com filmagem, tudo controlado, com a fiscalização das entidades, da OAB, do Ministério Público, etc. Então, pega-se a cédula, digita-se na urna eletrônica e uma por uma. A cédula essa que foi ali, que a criança botou o seu voto. E botou na urna e lacrou ali, depois é aberto também no processo público, com fiscalização. Então, o que está na cédula de papel se digita na urna eletrônica e depois, no final, faz a comparação do resultado da urna eletrônica com a contagem manual em papel e, até hoje, em 20 anos, nunca houve diferença nessa comparação. Então, essa é a prova cabal de que as urnas eletrônicas elas são auditáveis e elas são, até o momento, infalíveis. Perfeito. É importante que se diga também que a Justiça Eleitoral dá preferência por crianças nessa votação, né, para justamente um eleitor comum com direito ao voto, né, para que ele não expresse ali o seu voto, né, tendo em vista aí a inviolabilidade, né, Exatamente, pois se fosse um eleitor comum, fatalmente seria descoberto o voto daquele eleitor e estaria quebrado o sigilo do voto. Então, por isso mesmo se dá preferência para crianças que hoje na nossa legislação são impedidas de votar, né, antes dos 18 anos. E é importante que se diga sempre uma festa, né? A gurizada gosta, participa. Sim, é um momento de grande alegria para as crianças, elas gostam muito e se espelham nos seus pais que vão fazer a votação. E antigamente, quando eu era criança, eu acompanhava meu pai na sessão, fazia o xizinho para ele na cédula. Então, esse é um processo que a criança realmente gosta de participar junto com seus pais. Ajuda, estimula aí a cidadania mesmo. A cidadania e a democracia, com certeza. Perfeito. E isso, então, todo esse processo aí, né? O voto na cédula e o sorteio acontece no sábado e o domingo lá, daí é no mesmo horário da votação, né? No mesmo horário da votação e como se fosse a votação normal. Tudo para simular realmente uma votação real, das 8 da manhã às 5 da tarde, emite-se a zerésima, e depois imprime os boletins de urna, tudo igualzinho como é feito na votação normal, para provar que o processo eleitoral brasileiro ele transcorre na mais ampla transparência e confiabilidade. E no final, então, esse batimento, daí se tira ali o resultado daquela urna, através do boletim de urna mesmo, é isso? Sim, sim. E daí se faz o batimento? Sim, pega o boletim de urna, o candidato A, tantos votos, o candidato B, tantos, e compara com a contagem que foi feita manual, e até hoje sempre deu igual. Doutor Zani, o senhor também é o juiz responsável aí pela ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Para que serve a ouvidoria? Né? Como é que o eleitor pode ter acesso aos serviços da ouvidoria? Né? E frequentemente, assim, o eleitor busca a ouvidoria em função do quê? Né? Então, o que é a ouvidoria? A figura do ouvidor, ele existe aqui no Brasil desde do Brasil colônia. Antigamente, na época colonial, o ouvidor era um magistrado, era um juiz, e depois, na época do Império, o ouvidor passou a ser conhecido como uma espécie de juiz do povo. Ele recebia as reclamações da população e encaminhava para a corte. Então, é uma função mais ou menos parecida com a de hoje. A ouvidoria, no final dos anos 80, início dos anos 90, se não me engano, começou a surgir no Brasil a figura do ombudsman, né, que em várias empresas começaram a adotar uma prática... Na imprensa, inclusive. Sim,
uma iniciativa que veio dos Estados Unidos, da Suécia, e para receber reclamações, sugestões, e depois essa prática foi também introduzida na administração pública, e daí com o nome de ouvidoria. Então, hoje, praticamente todos os órgãos públicos, acho que possuem uma ouvidoria, né, até é obrigação legal, então, e a ouvidoria é justamente isso, é receber reclamações, sugestões, elogios da população, servir como um elo, né, entre a sociedade e a instituição pública que se representa no caso. No nosso caso aqui, o Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós recebemos todo tipo de demanda, a ouvidoria dá encaminhamento, dá tratamento para tudo, até mesmo um cidadão que quer vir aqui no TRE, não sabe onde é a sua seção, onde é a sua zona. A ouvidoria é um canal realmente para todo tipo de demanda do cidadão. Então, nós fazemos o encaminhamento para o órgão, o departamento aqui do tribunal que pode atender, e basicamente é isso. E a entrada é via formulário, é via site? Assim, como é que o eleitor pode ter acesso? As portas de entrada da ouvidoria são várias, né? Pode vir presencialmente, hoje está em desuso, mas correspondência, pode mandar uma carta, e o jeito mais fácil realmente é preencher o formulário que tem no site do TRE, tresc-sc.jus.br, entra lá, tem o formulário, é só preencher, nós recebemos automaticamente, é o meio também mais rápido, mais expedito, né? E também pode ser por telefone, pode ser por e-mail, e no site TRE tem todos os canais à disposição do cidadão. Recentemente ocorreu o lançamento da Ouvidoria da Mulher aqui no TRE de Santa Catarina, né? Qual a especificidade do trabalho da ouvidoria nesse segmento? Bom, a Ouvidoria da Mulher é uma iniciativa primeiro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que foi o primeiro a instituir, logo depois acompanhado pelo TSE também, e foi feito um estímulo também a partir do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, o COGE, para que todos os TREs instituam as suas ouvidorias da mulher. A Ouvidoria da Mulher não é um novo órgão, uma nova estrutura da ouvidoria, não trará nenhum custo adicional para o TRE, para o órgão, e é um canal especializado dentro da própria ouvidoria para receber denúncias de mulheres que sofram algum tipo de violência de gênero, né? Então, como o nosso tribunal é especializado em matéria eleitoral, então é mais voltado para... Pode encaminhar qualquer tipo de denúncia, né? Mas é mais focado em denúncia de violência de política de gênero, não é? Isso dentro dos partidos, né? Que tipo de discriminação, assim, um exemplo para a gente entender melhor? Não, a violência política ela foi recentemente criminalizada e são várias condutas que tem no tipo penal, agora não vamos recordar de todas, e assédio, e violência física mesmo, contra mulheres candidatas ou mesmo as que já exercem mandatos políticos, né? Nós temos conhecimento aí de casos que ficaram nacionalmente conhecidos, como o de Aparecida de Goiás, em que uma vereadora teve a palavra cassada pelo presidente da Câmara, pois estaria incomodando os debates daquele órgão parlamentar. Também tivemos um caso, também ficou famoso na Assembleia Legislativa de São Paulo, de uma deputada que foi apalpada em plenário por um colega deputado, né? Um caso absolutamente escabroso. E a Ouvidoria da Mulher está aqui para isso, para receber esse tipo de denúncia. Vamos tratar essas mulheres que vêm, porque muitas vezes as mulheres têm medo, têm vergonha de fazer essa denúncia, né? Então a Ouvidoria vem aí para isso, porque vai preservar a identidade, vai dar acolhimento, escuta ativa, vai poder dar esse primeiro encaminhamento para um conforto inicial para essas mulheres e depois encaminhar para os órgãos competentes, como o Ministério Público aí é o mais indicado, né, para processar essas denúncias no âmbito criminal. Perfeito. Então, o foco é político eleitoral, mas não exclusivamente. Não exclusivamente. Uma mulher também que se sentir uma servidora aqui do tribunal, por exemplo, for vítima de violência doméstica em casa, pode vir aqui procurar a Ouvidoria da Mulher, que nós vamos dar o acompanhamento e o tratamento necessário. E com isso, então, encerramos o nosso Eleições em Pauta. Muito obrigado, doutor Zani, pela sua participação aqui no nosso programa, que tem levantado aí inúmeras questões, inúmeros temas, né, acerca das eleições 2022. Para maiores informações, acesse o site do TRE, o tre-sc.jus.br, siga nossas redes sociais e também acompanhe os nossos canais de comunicação. Muito obrigado.